Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Afinal, temos aprendido muito mesmo, sobre o zelo apostólico. Isto é, o zelo que eles tinham em praticar ou na prática do ensino sobre aquilo que Jesus lhes tinha falado, instruído durante aqueles 3 a 3 anos e meio. Quando Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura, ele fez uma promessa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas antes da promessa, ele apresentou uma condicional: ensinem todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E entre estas coisas, ele tinha ordenado não apenas que pregassem o evangelho, mas que batizassem os convertidos. Os apóstolos olhavam o batismo nas águas como uma doutrina, uma prática de valor absoluto. Nós veremos mais tarde, dentro da simbologia, nós veremos a razão, o porquê dos apóstolos enfatizarem, praticarem de modo sistemático o batismo nas águas. O primeiro batismo que o livro de Atos registra foi no dia do Pentecoste, no derramar, o dia da organização, da fundação da igreja, o dia que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, sobre os apóstolos, aliás, e eles, cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, ali, língua de nações. E Pedro pregou aquele sermão, aquela mensagem poderosa, mostrando para o povo o que era aquilo que estava acontecendo. E aquela mensagem atingiu de maneira muito forte o coração do povo. E o povo, quebrantado, compungido, sentindo o toque de Deus, perguntaram aos apóstolos: que faremos? E a resposta foi clara: arrependei-vos. E cada um de vós, note, nada de atacado, mas foi individual, nada de coletivo. Cada um de vós seja batizado. Se fosse hoje, quando a doutrina do batismo é tão relativizada, diziam, ou os líderes instruiria, deixa para depois. Batismo
é secundário. O que resolve, o que é preciso é crer. Batismo é quando der certo. Eles não foram assim. Eles começaram conforme Jesus mandou. Eles disseram: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Mais tarde, a gente vai ver também o que quer dizer em nome de Jesus. Por que na Bíblia tem tantas vezes esta expressão em Cristo, em nome de Jesus? Mas vamos à segunda experiência, aliás, ao segundo fato. Agora, em Samaria, um verdadeiro avivamento espiritual. Filipe estava pregando lá, muitos convertidos, e está registrado em Atos 8, 17, aliás, 16, que eram batizados homens e mulheres. Note, a conversão sempre, ou o batismo, sempre está ligado à conversão dos pecadores. Eram batizados homens e mulheres. Não menciona que eram batizadas crianças. O batismo infantil, que é o resultado de um desvio doutrinário do batismo, só foi instalado no terceiro século. Mas vamos ao terceiro fato. Na casa de Cornélio, sala cheia, Pedro pregando, o povo foi batizado com o Espírito Santo, falaram em línguas, e diante do milagre, Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. Pedro poderia ter dito, ter pensado: estes nem precisam serem batizados nas águas, já foram batizados com o Espírito Santo, estão falando em línguas, como a gente falou lá em Jerusalém, não precisa mais nada. Mas, pelo contrário, ele estava para cumprir a ordenança de Jesus. Por isso, Lucas registrou de modo claro, Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. Atos 19, aqueles 12 discípulos de João Batista, que Paulo questionou a experiência deles, aliás, perguntou se eles tinham tido a experiência do batismo com o Espírito Santo quando creram, visto que eles não tinham tido esta experiência. Paulo os levou a um rebatismo. Veja o valor que se dava, o valor que este apóstolo deu ao batismo nas águas. Os 12 já eram batizados,
João já tinha lhes batizado, mas eles não eram batizados em nome de Jesus. Então, todos os 12, sem questionamento nenhum, foram rebatizados, foram batizados em nome de Jesus. E, como consequência, foram também batizados com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando. A gente termina este vídeo dizendo que está provado o valor absoluto do batismo nas águas. Sempre no mesmo acontecimento, diante de fatos em que havia um operar do Espírito Santo, batismos com o Espírito Santo, os apóstolos praticavam, levavam as pessoas a serem batizadas também nas águas. A gente ainda vai aprender mais do significado, o porquê deste zelo, desse capricho apostólico ao batizar as pessoas nas águas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.